Você sabia que existe um programa em Portugal que pode pagar parte do aluguel da sua casa aqui em Portugal e também que os brasileiros podem ser beneficiados? Não só os brasileiros, mas qualquer estrangeiro, desde que tenha autorização de residência. Eu vou te explicar como funciona, mas cuidado, porque muita gente deixa de receber esse benefício por falta de informações e não cumprir todos os requisitos da maneira que deve ser. Exemplo, às vezes a pessoa aluga uma casa e o valor da renda dessa casa é um valor superior ao valor permitido pelo programa. Mas a gente vai explicar isso, vamos até te fornecer uma tabela no qual você vai saber exatamente quais os valores são permitidos para esse programa. Nesse vídeo a gente vai falar quem pode pedir, quem não pode, os requisitos, se a sua cidade que você mora ou que você deseja morar está incluída no programa, média de preços da sua cidade, ou melhor, de cada cidade, nós vamos revelar aqui nesse vídeo. Então esse vídeo está bem completo, já deixa o like, se inscreve no canal e vamos de conteúdo. Já vamos começar logo de cara revelando que programa é esse. O programa é o Porta 65 Jovem. Como o nome já diz, é preciso ser jovem para aproveitar essas oportunidades. Mas detalhe, a idade, se for um casal, um dos dois pode ter 36 anos e o outro não pode passar de 35 anos. Ou seja, até 35 anos você pode aproveitar esse benefício do governo. Lembrando que não é um empréstimo, você não precisa devolver esse dinheiro depois. Também não é um desconto dado pelo senhorio. Esse é um benefício dado pelo governo. Você vai entender bem direitinho no decorrer do vídeo. O objetivo do governo é facilitar a vida para quem está iniciando a sua vida em Portugal. Às vezes um jovem português ou um jovem imigrante, todos eles têm direito a esse benefício. E o bom, como eu mencionei agora, é que não é só para português, né? Qualquer imigrante, desde que esteja regularizado, pode usufruir desse benefício. Em regra, você precisa ter entre 18 e 35 anos. Se for o casal, como eu mencionei antes, um dos dois pode ter até 36, que também será aceito. Também, como eu já falei, é necessário estar legalmente em Portugal. A casa precisa ser a sua residência permanente e você não pode ser o proprietário da casa. Outra coisa é que não pode existir relação familiar com o proprietário. Então eu não posso alugar uma casa de um irmão meu, por exemplo, e tentar dar entrada nesse benefício. Na análise não vai passar e não vai ser aceito. Se você cumprir todos esses requisitos e mais os que eu vou falar, você está apto a se candidatar nesse programa. Outra dúvida muito comum que eu recebo muito no meu Instagram é se esse benefício vale para qualquer lugar de Portugal. E a resposta é sim. Desde o Algarve até Viana do Castelo e acrescentando as ilhas, Madeira, Açores, também é aceito. Mas você tem que pesquisar um requisito para poder essa moradia entrar nesse benefício, que eu vou te dizer qual é agora. Cada município existe um valor de renda máxima permitida. Ou seja, quando você vai fazer o contrato de arrendamento, se aquele valor que é permitido na tabela lá da cidade, que eu vou mostrar para vocês, se esse valor exceder, aí já não pode. Então tem que ter muito cuidado na hora de alugar a casa. Se a casa for muito alta, acima do valor permitido, aí ele não vai entrar nesse benefício. Então é importante pesquisar antes a tabelinha de cada município para você ver quanto custa cada imóvel. Pode ser um T0, um T1, um T2, T3. Cada um vai ter o seu preço, a sua margem que você vai poder aplicar para esse benefício. A gente tem um exemplo de um jovem, que eu gravei um vídeo com ele, o Yuri. O Yuri, ele tem acesso a esse benefício, deu certo para ele, e ele vai explicar para a gente aqui como funciona para você entender melhor. Em Tarouca, como é que foi que tu encontrou o arrendamento? Arrendamento foi indicação de colegas assim de trabalho, né? Sim. Tem um pessoal que morava aqui e esse pessoal já tinha 5 anos, só que aí iam se mudar, né? Por isso que eu falo, é um achado. Um achado é assim, se for alguém que vive lá há muito tempo, indicação. Sai e você encontra no preço. Foi através daí que eu encontrei aqui. Né? Certo. E tu pode revelar o valor, só se quiser. Posso. Pode revelar o valor do... Paga aqui 285, um T2. Tem um sótão e ainda tem uma garagem. T2 que nós fala aqui é uma casa com 2 quartos, né? Tem 2 quartos, uma cozinha, uma sala e uma casa de banho, que é o banheiro. E ainda tem um sótão e a garagem.
Legal, e é muito amplo aqui, eu tô vendo que a sala é grande, muito legal mesmo. Só que o Yuri também, ele conseguiu, através da busca dele, né, um benefício do governo. Como é o nome desse benefício do arrendamento? Portal 65 Jovem. Portal 65 Jovem. Isso é para quem é jovem? Explica na época um que eu pouquinho. dei início, né, eles exigiam até 32 anos de idade, né? Mas eu acho que deve ter outro programa para idade mais avançada. Sim. Deve ser outra burocracia, né? Mas esse que eu fiz era até 32 anos. Aí tu fez isso e como é que é? Demora para ser aprovado? Na época demorou 6 meses, mais ou menos, do início que eu me cadastrei no site. Né? Além da idade, quais eram os outros requisitos? Exigia contrato. Tinha que estar trabalhando. Não, contrato de arrendamento, porque aí já é questão das finanças, né? Já mexe com a casa Sim. tem que estar nas finanças. O contrato nas finanças, nas certo. Finanças, porque também pode o contrato nas finanças, tem isso acontece muito, Também exige a conta bancária, né? O contrato também de arrendamento, tudo assim, questão de vínculo de conta nossa, minha e dela, da minha mulher. Eles pediram para ter uma noção quanto que a gente se mantém, né, um mês. Mas graças a Deus também foi uma ajuda muito essencial para nós. Como eu pago 285, eles me dão 213 todo mês, né, a parte. Então tu paga 72. 72 mesmo. 72 de arrendamento. Claro que o valor total é 285, Sim. Mas como tem um benefício que ajuda bastante, muito bom. Quem tem direito, corram atrás aí. Então, viram aí como é acessível? O Yuri paga bem pouquinho de renda na região que ele mora e isso pode se estender a qualquer lugar de Portugal, como eu falei. Agora vamos imaginar uma questão. Você chegou na cidade, você gostou daquele imóvel, olhou um T2, o preço está atrativo, legal. Será que esse imóvel se encaixa? Vamos te mostrar como você vai analisar isso. Todos os anos, o governo publica uma tabela oficial com a margem, com o limite para cada município. Nessa tabela você vai saber exatamente, antes de alugar o imóvel, até onde você pode ir para concorrer a esse benefício. Se você quer essa tabela, eu vou deixar aqui o link do meu contato lá no Instagram, onde você vai clicar e automaticamente a gente vai te dar essa tabelinha, sem custo nenhum, para você pesquisar a área que você vai morar e perceber qual é o limite que você pode arrendar uma casa e ter direito a esse benefício. E às vezes pode parecer complicado, mas não é. Por exemplo, um T2 em Lisboa é um preço, um T2 em Famalicão é outro. Dentro do programa, esses dois preços eles não vão ter o mesmo julgamento. Famalicão vai ter um limite e Lisboa vai ter outro limite, assim como qualquer lugar de Portugal, tá certo? Só para você entender que vai depender muito da cidade que você vai morar para poder conseguir se candidatar a esse benefício. Agora vamos falar de valores. Quanto que o governo paga nesse benefício? Gente, a porcentagem é muito boa. Ela pode chegar até 75% do valor do imóvel. Vamos supor um exemplo aqui, tá certo? Que eu aluguei uma casa de 1.000 euros e esse valor, na tabelinha lá que o governo divulga, está dentro do limite estipulado. Ou seja, se eu conseguir esse benefício de forma completa, o governo vai pagar 750 euros para mim e eu só vou pagar 250. É um exemplo de uma matemática mais fácil para que todos possam entender. No caso do Yuri, como vocês viram ali, a porcentagem dele era alta e ele paga um valor muito baixo de arrendamento. Isso é muito bom. E para ele chegar nesse valor é analisado várias coisas. A renda da família, quantas pessoas tem na casa, quantos dependentes, tudo isso para chegar num denominador comum e estipular a porcentagem do benefício que você vai receber. E por isso que às vezes é bem comum duas pessoas que têm o mesmo benefício receberem valores diferentes. Às vezes uma família recebe 30%, a outra pode receber 50%. Isso acontece porque depende da renda de cada um, do número de dependentes de cada um. Agora uma pergunta que há muitas controvérsias. Já precisa ter o contrato de arrendamento para conseguir se candidatar nesse programa? Olha, muita gente diz que sim, que já é preciso ter o contrato feito para que você possa se candidatar. Mas o que o site do governo fala é que não, você não precisa ter o arrendamento, justamente porque você vai pesquisar ainda qual casa você vai alugar dentro da margem que o governo estipula. Então, por isso, não é necessário já ter o contrato de arrendamento de cara. Mas para isso, para você dar entrada nesse benefício sem ter o contrato de arrendamento ainda, tem que cumprir todas as regras e eu recomendo você procurar a ajuda de um profissional. Se você precisar,
A JP Start tem aí vários parceiros que também trabalham nessa área e ela pode te indicar ali um profissional de confiança que vai analisar o teu caso e ver se você se enquadra ali antes mesmo de você arrendar a casa. Então aqui, depois de eu ter falado todos esses requisitos, ainda tem mais e eu vou te falar, já dá para entender que esse programa é para quem mora aqui em Portugal. Por quê? A pessoa já tem que ter título de residência. Então a pessoa já chegou aqui há algum tempo. Então você que está ainda no Brasil e quer se candidatar para esse benefício, é preciso ainda passar por algumas etapas. A etapa do visto, a etapa da autorização de residência, chegar em Portugal, se estabilizar, para depois você dar entrada nesse benefício. Agora eu vou falar de erros que fazem as análises serem reprovadas. O primeiro dele é alugar uma casa sem consultar a tabela, sem ver ali qual limite é permitido naquele município. Então a pessoa aluga uma casa e só depois ela vai pesquisar para ver. E às vezes o arrendamento daquela casa é um pouco mais alto do que o limite estipulado, aí ele não entra na análise. Outra análise também é a morada fiscal não estar no endereço que você vai alugar. Antes de dar entrada nesse programa, você alugou a casa, você troca a morada fiscal. A sua morada fiscal já tem que estar atrelada ao endereço que você vai aplicar para esse programa. Existem aí algumas exceções quando a pessoa não tem o contrato ainda, mas isso, o profissional que vai te orientar, ele vai te dizer como é que faz. Agora, se você já alugou a casa, já tem o contrato de arrendamento, já altera logo a morada fiscal, deixa tudo atualizado, tanto na segurança social, nas finanças, em todo canto que for possível, altera a morada para ficar tudo dentro dos conformes. Outro problema é o contrato de arrendamento não estar registrado nas finanças. Esse é um problema sério e nem adianta tentar. Se esse é o seu caso, não tente. Isso acontece muito aqui em Portugal. O senhorio às vezes vai alugar uma casa e ele não quer ali colocar aquele contrato nas finanças e acaba sendo um contrato até mesmo sem valor. Então não adianta. Se você vai alugar uma casa, pergunte se esse contrato está registrado nas finanças. Isso vai ser bom também para o teu IRS e bom para várias coisas. É bom fazer a coisa certa. E tudo isso que eu estou te falando aqui é baseado numa pesquisa que a JP Start fez dentro do site responsável por esse programa no governo. E eu vou deixar todas as fontes aqui na descrição, para que você mesmo possa conferir no site e ver quais são as exigências de fato. Se esse vídeo não te ajudar por completo, que eu duvido muito, esse vídeo está bem completo, você pode consultar o site. Eu vou deixar também uma lista de perguntas e respostas que todo mundo faz sobre esse tema. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você acessar as perguntas e respostas das maiores dúvidas sobre esse programa. Como eu disse, esse vídeo está bem completo, então ele com certeza merece o seu like e a sua inscrição, tá certo? Eu conto com você. Agora, eu vou dar a minha opinião sobre esse programa. A minha opinião é que esse programa é excelente, é muito top mesmo. Se eu tivesse a idade e cumprisse os outros requisitos, eu também iria me candidatar para ele. É excelente para quem está iniciando a vida em Portugal, os jovens que estão começando aí, vai ter o seu primeiro arrendamento, é muito bom. Mas tem uma coisa que tem que ser levada em consideração. Na hora de fazer o seu planejamento, não pode contar com isso, não pode contar com esse programa, que daqui a um ano você vai conseguir, porque não é bem assim, não é tão fácil. Tem que cumprir todas as etapas e vai para uma análise. Mas eu conheço muita gente que está sendo beneficiada por esse programa. Como vocês viram, eu mostrei o Yuri e tem várias outras pessoas também. Então, se várias pessoas estão conseguindo, você também pode conseguir. Basta se informar e tentar fazer a coisa certa que você consegue sim enviar a sua candidatura e ser aprovado. Antes de tomar qualquer decisão, tenha certeza das informações, das fontes que essas informações estão chegando para vocês. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai ter o maior prazer de responder. E se você precisar de uma chamada informativa, mora no Brasil ainda, quer vir para Portugal, quer uma orientação personalizada, chama a JP Start que nós vamos te atender. Temos um serviço de chamada informativa no qual passamos ali 1 hora conversando sobre o seu planejamento. Se precisar de transfer, também relocation, qualquer outro serviço voltado ao seu planejamento, fale com a gente também. Nós teremos um profissional para te indicar, um profissional de confiança que vai assim evitar que você caia em golpes ou que pegue qualquer funcionário sem procedência e sem uma qualidade do serviço. Essa é a JP Start e esse aqui é o canal José em Portugal, que foi criado
único e exclusivamente para te informar. Então, se você gostou, eu te espero também lá no meu Instagram. Esse vídeo termina aqui, mas lá no Instagram todo dia tem vídeo, todo dia tem reels, tem postagens que vai te ajudar também. Muito obrigado pela sua atenção e eu te aguardo no próximo vídeo.